Então, galera, mais uma aula hoje. Vamos começar a falar de estudo de eletrosferas. Continuando o nosso bate-papo sobre modelos atômicos, estruturas atômicas, hoje a gente começa a falar basicamente de estudo da eletrosfera. E aí, no que está pautado o estudo da eletrosfera? Está pautado na quantidade de energia e na localização dos elétrons nas camadas, níveis e subníveis. Então, quando a gente começa a falar de estudo de eletrosfera, a gente está baseando o nosso estudo na localização e na quantidade de energia que cada um dos elétrons de um determinado átomo possui numa eletrosfera ou numa camada, ou num nível ou no subnível. Tudo bem? Então vamos lá. A gente define níveis e subníveis de energia. Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. E essas camadas elas foram denominadas de K, L, M, N, O, P e Q. Então você tem um total de 7 camadas. E aí, à medida que as camadas se afastam do núcleo, aumentam a energia dos elétrons nelas localizados. Então, quanto mais afastado for a camada em relação ao núcleo, maior a quantidade de energia que esses elétrons vão possuindo. Por quê, Muniz? Porque a energia de um elétron é calculada pela soma de N mais L. O que é N? N é o nível. O nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, correspondendo às 7 camadas existentes. E o que é o L? O L é o subnível de cada uma dessas camadas. Subníveis seriam eles S, P, D e F. Então você tem um total de 4 subníveis. E esses subníveis são dados mediante o diagrama de Linus Pauling. O subnível S, o L corresponde a 0, são valores fixos. O subnível P, o L corresponde a 1. O subnível D, o L corresponde a 2. Subnível F, o L corresponde a 3. Esses valores são fixos e imutáveis. Aí eu tenho assim, ó, as camadas das eletrosferas representam os níveis de energia das eletrosferas. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P e Q constituem os níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, respectivamente. Aí eu tenho o diagrama de Linus Pauling. É um processo das diagonais denominados de diagrama de Linus Pauling, representado a seguir. A ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem na sequência das diagonais. Então você tem camada K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas, 7 níveis eletrônicos. Daí vale ressaltar que a camada K, que é o nível 1, só possui o subnível 1s2. A camada L, que é o subnível, que é o nível 2, possui quantos subníveis? 2, o S e o P. A camada M, que é o nível 3, correspondem a quantos subníveis? 3. 3S2, 3P6 e 3D10. E assim sucessivamente. A última camada, que é a camada Q, é o nível 7, ou sétimo nível, e possui quantos subníveis? 2 subníveis. São os subníveis 7S2, 7P6. Aí eu coloquei aqui, camada, quantidade de elétrons em cada uma das camadas, níveis, subníveis e preenchimento. Então, camada K, 2 elétrons no máximo que ela comporta. Nível 1, subnível S, então 1s2. Camada L, 8 elétrons no máximo. Subníveis S e P. E aí você tem 8 elétrons no máximo, dando 2s2, 2p6. Camada M, nível 3, tem no máximo 18 elétrons, subníveis 3s2, 3p6, 3d10. E assim sucessivamente até o sétimo nível. No sétimo nível você tem sétimo nível, camada Q, K, L, M, N, O, P e Q, última camada Q, 8 elétrons, 7s2, 7p6. Tranquilo? Distribuição eletrônica para os átomos, aí eu tenho rubídio 37, titânio 22, sódio 11, cálcio 20. Perceba que quando a gente define átomos,
Estamos definindo quantidade de elétrons igual a quantidade de prótons. Então, trata-se de átomos neutros. Todo átomo é neutro. O número de prótons e o número de elétrons obrigatoriamente são iguais. Então, eu vou distribuir o rubídio, já que são 37 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. Perceba que esse 5s1 significa o número de elétrons na última camada. Então, a última camada de qualquer átomo de um elemento químico é definida como camada de valência. É nessa camada de valência que determinamos se o átomo tem a capacidade de perder ou de receber elétrons, formadores de cátions ou formadores de ânion. Perceba que no subnível 5s1 cabem no máximo 2 elétrons. Só que se eu coloco 2, eu passaria a ter 38 elétrons. Como o meu número é 37, eu diminuo sempre no último subnível eletrônico. Tá legal? Ó, camada de valência, ela é formada pelo subnível 5s1, um elétron na última camada. Logo, ele forma um cátion monovalente. Legal? Porque ele tem a capacidade, a tendência de perder esse um elétron. Aí eu tenho titânio 22. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Camada de valência dele, ó, 3d2, 2 elétrons na última camada. Aí, como o cara é um elemento do grupo B, é um grupo de transição, você soma os dois últimos subníveis para formar o número de elétrons que ele tem na última camada. Legal? Aí eu tenho sódio e cálcio. Sódio é camada 3s1, um elétron na última camada. Cálcio, camada 4s2, 2 elétrons na última camada. Então o sódio é um formador de um cátion monovalente, enquanto o cálcio é um formador de um cátion divalente ou bivalente. E assim sucessivamente. Distribuição eletrônica dos íons, como é que eu faço essa distribuição, Muniz? Eu considero que os átomos são átomos neutros, que as espécies químicas são átomos neutros. Então eu esqueço a carga de cada uma das espécies. Vou distribuir o total de elétrons como se fosse neutro. E ao final eu retiro ou adiciono elétrons sempre da última camada e não do último subnível. Toma cuidado com isso. É sempre retirado elétrons da sua última camada ou adicionado elétrons na sua última camada. Cálcio, 2+. Então eu vou distribuir 20 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. O último nível é o nível 4, então eu tiro elétrons desse nível. Então, subnível 4s2, retira-se 2 elétrons desse subnível. Esse subnível vai desaparecer. Logo, o cálcio 2+, ficaria com distribuição da seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Flúor, número atômico 9, ânion fluoreto, fluoreto -1. Então 1s2, 2s2, 2p5. 2p5, 9 elétrons. Como ele ganhou 1 e ainda cabe um elétron nesse subnível 2p5, passa a ficar 2p6. Então a distribuição do ânion monovalente fluoreto é 1s2, 2s2, 2p6. Legal? Números quânticos. Os números quânticos é um conjunto de valores, 4 valores, que vai definir para você a energia do elétron. Isso é muito importante. Hoje em dia quase não caem mais números quânticos nos vestibulares, mas ainda existem vestibulares que se pegam a esse detalhe. Então é importante que você saiba o que é isso. Então, o conjunto de números quânticos são valores que definem para você a energia do elétron. Eu tenho 4 números quânticos, 4 valores. N, que é o número quântico principal, indica para você o nível ou a camada do elemento, legal? Do elétron analisado desse elemento. Número quântico azimutal, que é o L, indica para você o subnível, e esse subnível ele pode ser S, P, D ou F. Como a gente já falou, são valores fixos. L igual a 0, subnível S, L igual a 1, subnível P, L igual a 2, subnível D, e L igual a 3, subnível F. Subnível S, P, D e F, número de orbitais 1, 3, 5, 7, ou seja, número quântico magnético. Número quântico magnético indica para você o número do orbital
que esse elétron que você está analisando foi localizado, foi colocado. No subnível S só tem um orbital, m igual a 0. Subnível P são 3 orbitais, porque é sempre o número máximo de elétrons dividido por 2. Então o subnível P tem m igual a menos 1, 0 e mais 1. Subnível D são 5 orbitais, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Subnível F, você tem 7 orbitais, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Sempre da esquerda para a direita. E aí, para quando você for distribuir os elétrons nos orbitais, é sempre da esquerda para a direita. O primeiro é sempre voltado para cima e os demais sempre voltado para baixo. E assim sucessivamente. O último número quântico é o número quântico spin. Se ele estiver voltado para cima, ele é positivo, vale mais o meio. Tiver voltado para baixo, é negativo, vale menos o meio. Essa é uma convenção. Existem inúmeras convenções. Você tem que se atentar para a convenção que foi dada na sua prova. Legal? E o número quântico spin indica para você o sentido de rotação do elétron. Se o elétron gira no sentido horário, ele é positivo. Se ele gira no sentido anti-horário, ele é negativo. Determinação dos números quânticos para um átomo de cloro, por exemplo, a distribuição, número atômico 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então eu vou pegar o último subnível, 3p5, para analisar o conjunto de números quânticos. N igual a 3, L igual a 1, M igual a mais 1 e o S igual a menos 1 meio. Tranquilo? Então, ó, subnível S1, S2, ó, 2p6, 3s2, 3p5. O último elétron analisado é esse cara aqui, tá bom? Beleza. Logo em seguida, o número quântico do elétron analisado para o cloreto, para o ânion cloreto. Então, para o ânion cloreto ficou N igual a 3, L igual a 1, M igual a mais 1, S igual a menos 1 meio. Tranquilo? É sempre o último elétron que eu estou analisando nesse caso. E aí, tem duas coisas importantes. Uma que nós chamamos de elétron diferenciador e outra que nós chamamos de elétron de valência. O elétron de valência, o próprio nome já diz, né? É o último elétron da camada de valência. E o elétron diferenciador é o elétron mais energético, ou seja, do último subnível que você fez a distribuição eletrônica. Então vale a pena você ter esse cuidado. Por quê? Porque nem todo elétron de valência é o diferenciador. Isso vai ser um fato, o elétron de valência vai ser o diferenciador toda vez que você estiver tratando de elementos representativos. Quando estiver tratando de elementos de transição, elementos representativos, terminados em subníveis S ou P. Elementos de transição terminados nos subníveis D ou F. Nos elementos de transição, o de valência não necessariamente é o diferenciador. Agora, nos elementos representativos, isso é sempre um fato. O de valência é o diferenciador, obrigatoriamente. Então, ó, o elétron de valência corresponde ao último elétron encontrado na última camada de valência. Nesse caso, ferro 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. O elétron de valência está na última camada. A última camada é a quarta, 4s2. Então, N igual a 4, L igual a 0, M igual a 0, S igual a menos 1 meio. Elétron diferenciador, o último elétron a entrar no subnível mais energético. Nesse caso, 3d6. Então, N igual a 3, L igual a 2, M igual a menos 1, S igual a mais 1 meio. Legal? Galera, com isso chegamos ao fim de mais uma aula nossa. Legal? Espero que tenha ajudado vocês. Um grande beijo e bons estudos.